lhes convido a ficarmos todos em pé para essa oração de celebração do grande amor de Deus para conosco. Cada um aqui poderia falar dos seus sentimentos, cada um aqui poderia falar da renovação de sua fé, cada um poderia falar do seu compromisso em anunciar o nascimento de Jesus Cristo, e todos certamente, ao mencionar, ao referir a sua experiência, o seu sentimento, todos certamente fariam coro com esta convicção de que Jesus Cristo mudou as nossas vidas. O nascimento dele, portanto, não é um nascimento como qualquer outra pessoa. É um nascimento que transformou as nossas vidas. Por isso eu fico, vou usar a expressão aqui, muito irritado quando eu leio, às vezes, nos meios de comunicação, a expressão de que Jesus teria nascido em Belém. Ele não teria nascido em Belém. Podemos não saber a data exata, podemos não saber o local exato, mas podemos saber que Belém ainda é continuamente a mesma cidade da antiguidade, e foi em Belém que ele nasceu. E, sobretudo, que ele nasceu. Porque eu teria, além de colocar em dúvida o lugar, o verbo inclui a dúvida se de fato ele existiu. Pode parecer estranho, mas nós ouvimos tantas vezes essa expressão: teria vivido naquele lugar sob o Império Romano, teria, não teria. Ele nasceu em Belém, sob o Império Romano. Os documentos bíblicos são absolutamente dignos de crédito, internamente e externamente. Mas, supondo que seriam insuficientes, nós temos um testemunho suficiente. Ele deu sentido, direção às nossas vidas. Vamos então agradecer. Senhor, nosso Pai, Pai que fez nascer entre nós Jesus Cristo, para ser aquele que, vivendo as nossas fragilidades, profundamente as conhecesse para transformá-las. Conhecendo a nossa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos, se oferecesse para, por meio do seu gesto na cruz, nos salvar. Então, nos reunimos aqui, Senhor, por alegria, com gratidão, porque nós sabemos que foi Jesus que nos abriu o caminho para termos paz com o Senhor. Não temos mais medo. Não temos medo do presente. Não temos medo do futuro, porque Jesus já nos garantiu um presente transbordante e um futuro eterno na presença dEle. Receba, Pai, então a nossa gratidão por esse gesto tão extraordinário de entregar em nosso lugar, de fazer nascer entre nós o Teu Filho, para que nós pudéssemos ser aquilo que o Senhor projetou para todos nós sermos, Teus filhos. O Natal de Jesus é a nossa filiação a Ti. Por isso, nós Te agradecemos. Os nossos corações celebram esta grande verdade, essa grande graça, este grande presente. E nós o fazemos como Ele nos ensinou, em nome mesmo de Jesus Cristo. E todos dizemos, por favor, então podem se assentar. Quero informar os irmãos, então, que a nossa ordem de culto, a sequência do culto, se encontra na última página deste boletim. Há alguém que não tem o boletim? Levante o seu braço, que faremos chegar até você um exemplar. Há alguém? Irmã Rita,
Temos aqui algumas pessoas que não têm, por favor, ajude-as aqui. Mantenha a mão levantada que a irmã Rita vai lhe entregar. Nossa igreja celebra este culto já há vários anos. Eu sempre me prometo a mim mesmo que vou pesquisar para dizer que ano foi, mas só me lembro na véspera e não tenho tempo de fazer essa pesquisa, mas há vários anos. Se alguém souber aqui quando começou, por favor, me diga. E nós temos feito isso. Então não celebramos nenhum culto no dia 24, mas celebramos no dia 25. E para nós é uma grande alegria, porque nós podemos, e eu posso ver isso aqui agora, trazer familiares nossos que estão em nossa casa, que passaram o 24 para o 25 em nossas casas, e nós podemos convidá-los também e trazê-los aqui à nossa igreja. Quero saudar a todos e pedir a todos aqueles que não são de nossa igreja, mas conosco hoje vieram celebrar com seus familiares o Natal de Jesus Cristo, se coloquem em pé para receber então um abraço nosso. Obrigado. Mais alguém? Obrigado. Obrigado. Temos muitas pessoas e são todos muito bem-vindos. Na pior das hipóteses, Natal do ano que vem estaremos de volta juntos aqui nesse dia. E se você puder vir outras vezes, também será uma alegria. Há alguém que completou o aniversário nesses dias, isto é, de domingo até hoje, inclusive. Então, por favor, vem aqui, vamos orar por você. Há mais alguém? Há pessoas que fazem aniversário no dia 25. Vamos ver aqui que dia é o seu. 24. Ganha muitos presentes, né? Todo mundo se lembra, na verdade. É uma data ótima, né? A sua é que dia? 23. Aqui alguém lembra alguma coisinha, né? Você é 25, né? Batismo. Ah, de batismo. Ah, tá bom. 25 anos de idade? Não. Ainda não, né? 9 anos de batismo. No dia 25 de dezembro de 2004. O garoto está esperto aqui. Então tá bom, Daniel, prazer muito grande. Esperamos que possa fazer nessa igreja aqui 9 vezes 9 de batismo. Vamos colocar em pé então. Depois você pode vir aqui dar um abraço nos aniversariantes. Seu nome que eu esqueci é Denise, né? Difícil, né? Esse aqui é Maria José, Afonso, né? Esse aqui é o Daniel Schubert, como ele é chamado entre os pares, né? Nos alegramos então com vocês e depois pode vir aqui dar um abraço em cada um deles. Vou pedir ao pastor Cleodair para esta oração, conquanto ele precisa pegar o microfone aí. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor reservou aos nossos irmãos aqui a celebração de mais um ano de batismo, de idade. Deus, que a cada ano eles possam celebrar junto ao Senhor essa data, Deus. Que o Senhor, de igual modo, nos abençoe, nos ajude a sermos companheiros, amigos, irmãos, e que nessa caminhada nós possamos caminhar juntos, sempre alegres, dispostos a ajudar uns aos outros, Deus. Obrigado pela vida deles, obrigado pela vida do pastor Israel, obrigado por essa igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Vamos então dizer que Jesus nasceu para reinar em nossas vidas. E há uma música muito inspirativa que nos fala exatamente isso. Tu nasceste bem pequeno, mas és rei libertário. Reina em nós, ó Nazareno, todo dia com amor. E os irmãos observem que sempre nos títulos das músicas, entre parênteses, dá o nome do autor. Esse autor aqui, Wesley, eu sei que quase todos sabem, mas algum pode não saber, é John Wesley. John Wesley, juntamente com seu irmão Charles Wesley, esse aqui deve ser o Charles, né? Que era o compositor, escreveu várias músicas. E esses irmãos começaram um movimento espiritual
muito profundo. O protestantismo na Inglaterra tinha se tornado muito ritualizado, sem experiência pessoal, existencial com Deus. E John Wesley, ainda jovem, depois de uma conversão extraordinária em Aldersgate, ele começou então um movimento de ler a Bíblia na sua universidade. Como essa leitura era feita em horários definidos, com um plano definido, eles eram chamados de metódicos, ou metodistas. Tem muitos métodos, essas pessoas têm muito método. Aí surgiu o movimento metodista. Mas John Wesley foi muito importante porque o movimento dele não ficou apenas no que depois seria o metodismo. Alcançou todas as denominações. A ênfase no estudo da Bíblia, a ênfase à oração e uma ênfase extraordinária na ação social. John Wesley não separava a religião da vida. E o texto predileto dele era o de Tiago, que dizia que a religião verdadeira é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Essa é a religião verdadeira. E Wesley, em meio à oração, ele não esquecia a ação social e vice-versa. Um homem de fato extraordinário, vale a pena ler a biografia dele, ler os livros dele. Eu traduzi 12 livros dele, 12 pequenos livros de sermões dele, fui co-tradutor desse trabalho, aprendi muito, cresci muito com ele. Então vamos cantar, assentados como nos encontramos, esta oração, esse convite a que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Vamos colocar todos em pé, depois vamos ler o texto bíblico, acompanhando o pastor Alcenir, que vai nos conduzir então, juntamente com o coro, na leitura de Miqueias, Isaías e Lucas. Só o estribilho, que é um resumo perfeito do ministério de Jesus. Nos oferece então, com o perdão dele, alegria para viver.
Mas tu, Belém Efrata, de ti que sairá aquele que irá de reinar em Israel. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, ó o Senhor, virá surgindo a sua glória e virá sobre ti. E as nações caminharão para a tua luz e fiéis para o resplendor da tua aurora. Bendito o que vem em nome do Senhor, para o céu, a glória nas alturas. Nasceu o Redentor. Essa música, primeira que eu lembro de Natal, da minha infância, a igreja cantando Alerta, ó terra em Toa, número 28 do cantor cristão. Vamos orar mais uma vez, ainda em pé, como nos encontramos. Nosso irmão Jacques Nunes, tomando ali o microfone, vai então, mais uma vez, como já fizemos no início do nosso encontro aqui, dar graças a Deus por aquilo que o Natal representa, o significado e a profunda revolução que ele fez, não só no mundo, mas nas nossas próprias vidas. Senhor, nosso Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor nos entrega o seu Filho. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente no meio da humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque a presença desse seu Filho transformou a nossa história e toda a história. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se mostra como um de nós. Amém. Muito obrigado pelo Natal. E aqueça com seu Espírito nossos corações, para que todo dia
seja um profundo Natal nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome do seu Filho Jesus, que nasce todo dia em nossos corações. Amém. Amém, Senhor. Todos podem então se assentar.
Todos podem então se assentar. Vocês já viram que já cometi várias gafes hoje, né? Falei com o microfone desligado, por exemplo. Chamei um pastor sem óculos para ler. Entusiasmado, solfejando a música, mandaram desligar o microfone que estava ligado e não deveria estar. Posso ter garantia que viram outras ainda. Temos mais 1 hora de culto, certamente cometerei muitas outras ainda, muitos esquecimentos ainda. Nós vamos agora participar desse instante de dízimos e ofertas, mas eu quero fazer uma menção ao noticiário nesse momento, uma outra menção em outro momento, que eu penso que tem a ver com isso que estamos vivenciando agora. Essa semana morreu um homem russo, inventor de uma metralhadora e de uma vodka. E essa metralhadora matou mais gente do que qualquer outro tipo de arma inventada pelos seres humanos. E eu fui ler então o obituário dele, foi longo inclusive, e ele dizendo que dormia tranquilo. Ele não tinha culpa de os políticos terem lançado mão então da sua invenção para sair matando por aí. Não vou discutir essa questão. Mas me chamou fortemente a atenção o fato então de que, e é óbvio que estou dizendo, as pessoas se matam. E uma pessoa inventa uma arma que mata melhor. Ele, que era uma pessoa sem instrução, foi promovido por merecimento nas Forças Armadas russas, chegando ao posto full de coronel, em virtude da sua extraordinária invenção. Eu fiquei pensando também sobre a nossa capacidade, às vezes, de matar também, com palavras. Fiquei pensando exatamente como cantamos agora, mais de uma vez, que o Rei da Paz, embora tenha vindo, a paz ainda é uma utopia. Não que o que Jesus fez fosse uma utopia, mas o que nós fazemos com o que ele fez torna o que ele fez uma utopia. Não há paz. E esta paz não se manifesta apenas na ausência de guerra, mas paz também é igualdade. Paz é um jeito de o mundo viver em que as pessoas tenham oportunidades. Mas os países sempre gastam dinheiro com guerra, não com alimento, não com casa para se morar. Então, nesse sentido, o Natal ainda é um repto, um desafio colocado pela vinda de Jesus Cristo, em que em nenhum momento, por exemplo, pegou em armas para fazer valer a sua missão ou o seu ideal. Entre pegar em armas e ser morto por elas, decidiu ser morto por elas. Jesus, portanto, além de ser o Salvador, é um exemplo de como nós podemos viver. O que é que nós podemos fazer com a nossa inteligência, se é que a temos, que às vezes nós mesmos duvidamos do que somos capazes de fazer contra o outro? Exemplo em que devemos viver de tal modo em que
nós, como anunciei em outro culto, nos aceitemos uns aos outros. Os que não têm nada, porque lhes foi tirado muitas vezes. Então, o desafio é que nós pensemos os nossos relacionamentos e que as nações pensem também as suas maneiras de ser e de viver. A guerra continua, tem guerra em tudo quanto é continente. Além das guerras da desigualdade, do desamor, da injustiça. Natal é uma hora de celebrar, mas é uma hora também de a gente se ajoelhar, pedir perdão, porque não temos sempre levado a sério a linda mensagem da vinda de Cristo a nós. Temos feito em nossa igreja algumas coisas, mas nós podemos fazer muito mais. E faremos muito mais com voluntários que seguram as salvas tanto tempo, não é verdade? Com outros tipos de trabalho voluntário na igreja. Não para a igreja, mas a partir da igreja e também com as nossas contribuições financeiras. Eu estimulei os irmãos há algumas semanas, muitos já fizeram isso, a neste Natal fazer uma oferta de Natal. Vamos usar essa oferta exclusivamente para os programas sociais da igreja. Bom seria que nenhuma igreja tivesse que ter programa social. Bom seria que nenhuma igreja tivesse que distribuir cesta básica, por exemplo. Comprar remédio para pessoas. Bom seria. Mas esse não é o mundo real. E no mundo real há pessoas que precisam ainda de alimento, de remédio, de outro tipo de assistência, seja psicológica ou de outra natureza. Então, há pessoas que ainda dependem de um tratamento para se livrar da sua dependência química, seja ela alcoólica, tabágica ou de drogadição. E nossa igreja tem tido o privilégio de fazer pouco, temos que ser honestos, pouco, mas temos feito. E todos os recursos que os irmãos contribuem, e muitos fazem isso todos os meses, junto ao seu dízimo acrescentam uma oferta de ação social. Nós vamos poder fazer mais no ano que vem, se Deus quiser. Então, se você também trouxe, além do seu dízimo, ou junto com ele, ou sem ele, a sua oferta de Natal, se você não fez, mas deseja fazer, você entende que a igreja pode fazer mais. Na verdade, tem que fazer mais. Você pode trazer a sua oferta agora, em outro momento, caso você queira, mas o importante é que nós nos envolvamos, porque o mundo pode ser melhor se nos juntarmos, se não acharmos que é dos outros o problema, que é de cada um de nós. Com esse sentimento, esse desafio, essa reflexão sobre o mundo em que vivemos, ao mesmo tempo um mundo muito bonito, mas um mundo de muitas sombras, de muitas vidas, mas também de muitas mortes, de muitas luzes, mas também de muitas trevas. Nós temos o dever de apresentar Jesus às pessoas, o Rei da Paz, como disse Bar, a alegria dos homens.
para vir aqui para essa oração e quero convidar você que tem um motivo de gratidão, seja qual for, você sabe, que possa se colocar em pé então, ao agradecer ele então, o irmão Antônio, essas contribuições, também vai agradecer a Deus pela sua vida. Senhor, te damos graças por podermos, ó Deus, ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo colocou em nossas mãos. Nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado disposição e o Senhor tem nos dado visão do Teu reino. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos parte, ó Deus, do Teu reino. Sim, Senhor. De, ó Deus, promovermos o Teu reino, Senhor. A honra que o Senhor nos dá, o privilégio. Muito obrigado por esse entendimento que o Senhor coloca nas nossas vidas. Receba a gratidão também por todos aqueles que se colocam de pé, Senhor, porque reconhecem que ao longo desse ano o Senhor os abençoou com toda a sorte de bênçãos. O fato de estarmos aqui nesta manhã é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Receba a gratidão do Teu povo, Senhor, e que ao findar esse ano, Senhor, haja em nossos corações propósitos renovados e propósitos maiores, para que em 2014, Senhor, a gente faça mais pelo Teu reino nesta terra. Que, ó Deus, a gente entenda a visão do Teu reino e a gente realmente invista naquilo que vale a pena. Sim, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem se assentar e vocês, por favor, podem então levar as salvas. Nesse instante de gratidão, eu quero mencionar dois motivos meus. O primeiro foi que algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, Deus me está dando a oportunidade de fazer, que é de escrever uma Bíblia de estudos. Será publicado, se Deus quiser, pela Sociedade Bíblica do Brasil, daqui a 1 ou 2 anos. É muita honra, privilégio que Deus me dá, de poder ir ao longo dos textos bíblicos, nesse caso específico dessa Bíblia de estudo, ir tirando lições sobre a alegria de viver. E o meu problema, além do tempo que é curto, é que eu descobri que a Bíblia, na verdade, parece que é todinha feita para isso. Eu tenho que deixar texto de lado, porque são mais do que cabe na Bíblia de estudos. Uma surpresa realmente agradabilíssima para mim. Em segundo lugar, agradecer também porque Deus nos deu, a mim e aos irmãos, o privilégio de fazermos o Bom Dia Amigo. Foi de fato algo muito além das minhas expectativas. A tiragem, eu imaginava primeiramente 5.000, depois pedi um orçamento para 10.000, depois pedi um orçamento para 15.000, depois para 20.000, depois para 22.000 e foram feitos quase 24.000. Então foi um motivo de grande júbilo, sobretudo ver as pessoas reagindo ao presente. Quando vocês foram entregar esses presentes, experimentei isso, muitos irmãos experimentaram aqui. Um de nossos irmãos, inclusive, que distribuiu um volume muito significativo, as pessoas vieram a ele pedindo mais. É o livro que eu estava precisando receber. Era isso que eu precisava ouvir. É a palavra de Deus sendo disseminada. Foi um tempo de muita
alegria. Muitos compraram. Deve ter alguns poucos, porque alguns doaram para a igreja as suas aquisições. Deve ter alguns poucos ainda, se alguém desejar. Mas a minha palavra é de gratidão. Eu sei que se eu pudesse pedir a cada um que mencionasse as suas razões, seriam muitas as razões. Mas não temos tempo hábil para tanto. É verdade que também foi um ano de lutos. Pessoas perderam seus entes queridos, alguns membros de nossa igreja aqui. Também é verdade. Mas também é verdade que nós somos confortados. Mortes foram evitadas. Agora mesmo, nossa irmã Cléia me trouxe fotografia do Thomas, um menino, 1 ano e pouco, com câncer. E a mãe mandou que ela agradecesse, que nós oramos por ele. Ela orou por ele. Muitas pessoas aqui oraram por ele. E a foto é uma coisa maravilhosa, sadio, vigoroso. E os médicos declararam o garoto curado. Deus às vezes cura, às vezes não cura. Mas quando não cura, Ele nos dá o conforto, o consolo. Mas quero destacar as alegrias. Quero destacar uma alegria em particular. Uma alegria de Deus, uma alegria de uma família que vai ver a sua filhinha sendo batizada no dia 31. Vou chamar então aqui a Sofia. Então, a Sofia, os irmãos se lembram que domingo passado, no culto das 11, nós apresentamos aqui a Manuela, terceira e, de certo modo, quarta geração, não é verdade? Sofia é terceira geração. Está aqui o seu avô, Rui. Vem aqui, Rui, fica do lado da sua netinha aqui. Vem aqui, Rui, por favor. Dá aquela força para sua neta. Que ele é forte, né? Seu vovô forte, fala a verdade, ele é vovô forte. E estão aqui os seus pais, Gisele, Eduardo, está ali a sua irmã, daqui a pouco vai chegar a sua vez também, não é verdade? Então ela quer ser batizada no dia 31, teremos alguns batismos, e um delas, se os irmãos aprovarem, um desses batismos será o da Sofia. Sofia, por que você deseja ser batizada? Porque eu quero continuar seguindo os caminhos certos de Deus e eu acredito que Jesus é o meu único Salvador. Desde quando você tem esse desejo no seu coração? Desde o início do ano. Desde o início do ano, né? Você se preparou, mas você não acha muito novinha? Você está com quantos anos? 11. 11 anos, muito novinha para uma decisão que é para o resto da vida? Não. Você sabe o que está fazendo? Uhum. É isso que você quer? Então tá bem. Vamos ver o que o povo acha, né? Então, os irmãos membros da igreja, obviamente, que concordem que batizemos a Sofia dia 31, levantem suas mãos. Muito obrigado. Até o avô levantou, vocês observaram, né? É o contrário do mesmo sinal. Então, vovô, dê um abraço na sua netinha aí. Dia 31, 10 horas da noite, vai ser uma grande noite para você e para todos nós. Tá bom? Vovô é durão, mas é carinhoso. Temos a alegria de receber aqui várias pessoas. Eu mencionei no começo, alguns chegaram depois. E tem uma família de franceses. Nós temos uma classe aqui, tanto de inglês quanto de francês. E vieram aqui, peço que fiquem em pé. Que os tradutores aí peçam para que se coloquem em pé, para receber então a nossa gratidão por sua presença conosco. Aí está essa família, muito bem-vinda aqui entre nós. Isso aí depois você traduz, espero que ele esteja acompanhando bem aqui o nosso culto. Certo? Obrigado. Pode sentar-se. Vamos então continuar cantando. Essa música vamos entoar agora, vamos fazer isso em pé. Nos coloca também Jesus como aquele que supre as nossas necessidades. E o texto que vamos ler diz exatamente que ele será chamado Emanuel. Eu não vou chamar o pastor Alceni para fazer essa leitura. Agora ele está de óculos agora, né? Vamos então ficar em pé e vamos cantar. Em linda noite veio a nós um coro de esplendor, com harpas de ouro a cantar um hino de louvor. Um dos autores é o mesmo autor do Noite de Paz.
cantar de novo? Acho que podemos cantar ainda melhor. Cantamos bem, mas podemos cantar ainda melhor, né? Com o cuidado da transição da primeira para a segunda música. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Todos podem, por favor, se assentar. Eu quero trazer o segundo comentário, vindo também dos dias de hoje, do noticiário, que nos ajuda a entender a problemática humana. Ontem, um dos canais de TV fechada, um que é especializado em história, trouxe uma matéria sobre Jesus Cristo. E a reportagem levou 3 professores de teologia, em campos afins, arqueologia, até a terra de Israel e Palestina, e eles conversaram com vários especialistas sobre diferentes temas, diferentes considerações. E um dos especialistas, um deles não era cristão, conversou com um desses teólogos cristãos sobre o que Jesus Cristo fazia. Então, essa pesquisadora disse o seguinte: aquele mundo era um mundo povoado de milagres, porque as condições de vida do povo eram absolutamente de sofrimento quase que constante. Baixíssima expectativa de vida, eram magros, população majoritariamente magra por comer pouco e mal, e mostrou Jesus então como alguém que curava, não era o único, mas curava. Eu fiquei pensando sobre isto, mostrando primeiramente o amor de Jesus. E uma das imagens representando ali, toma um texto bíblico que fala que Jesus se aproximou de um leproso e curou um leproso. E ele, na matéria, o cientista fala da lepra e a sua abrangência naquela época. Muita gente sofria de lepra. E a imagem, que é claro uma ficção, mostra Jesus então se aproximando de um grupo de leprosos e encontrando o abraça. Nós temos testemunho bíblico a esse respeito.
É algo escandaloso abraçar um imundo, abraçar um leproso. Fiquei pensando sobre as necessidades humanas hoje. Ainda temos necessidade de milagres, e Jesus os faz. Temos menos, mas temos. Temos necessidades de outras formas miraculosas, não só de cura, de Deus agir através de nós. No Natal, portanto, eu fiquei pensando nisto. É a oportunidade que nós temos de continuar aquilo que Jesus Cristo começou. E nós somos aqueles discípulas de Jesus, que continuam o que ele começou. Ele começou com 12 homens, aos quais se juntaram outros homens e muitas mulheres, e legou, conferiu, designou, missionou a esses discípulos que fossem se multiplicando. Mas não só se multiplicassem quantitativamente, mas que também fizessem mais do que Jesus Cristo fez, porque ele era um. Depois mais 11, depois mais um pequeno grupo, talvez de 500, foi o total máximo de seguidores que Jesus Cristo teve. Nós somos milhões. É por isso também que ele disse que podemos fazer mais do que ele fez, porque somos muito mais, temos muito mais recursos de todo tipo de ordem. E às vezes o que nós podemos fazer está num gesto. Natal é um gesto de Deus. Nós podemos também ser esses gestos de Deus. Mas também nós podemos confiar que o mesmo Deus que fez algo que nunca se imaginou, que é conceber no ventre de uma mulher, o maior milagre da humanidade, talvez maior do que a própria ressurreição, continua a fazer milagres e trazer conforto ao triste, saúde ao enfermo, alegria ao desesperado, paz ao angustiado. Por isso nós podemos voltar a Jesus. Não é aquele Jesus que fez aquelas coisas, é aquele que faz para nós, mas espera que nós também façamos o que ele fez com os outros. Vamos cantar esse hino que nos resume também um pouco do que ele fez. Enquanto nós estivermos cantando, você tem um motivo para apresentar, seu, de alguém, poderá se colocar em pé. Depois o pastor Carlos Daniel vai então orar por todos. Cantemos assentados como nos encontramos. Quem quiser ficar em pé, vir à frente, ajoelhar, seja à vontade para fazê-lo. Em seguida vamos orar. Senhor nosso Deus, colocamos diante do Senhor, mais uma vez, as nossas petições. Tantos aqui ficaram de pé, e o Senhor já tem acompanhado as orações deles, ó Pai, a cada dia. E nesse momento,
me uno a eles em oração, pedindo que o Senhor ouça, Deus, ouça o clamor. Eu não sei o que estão pedindo, o que estão colocando diante de Ti, mas eu creio que o Senhor sabe. Inclusive, o Senhor já tem a resposta para esta oração. Peço que o Senhor nos dê sensibilidade para entender a Tua voz e saber que o Teu amor por nós está acima das nossas vontades, ó Deus. Peço também, Senhor, por aqueles que não estão aqui, aqueles que neste Natal não tiveram a oportunidade de estar com a família, aqueles que não tiveram a oportunidade nem mesmo de ter um abrigo para passar a noite, que o Senhor também com eles esteja, ó Deus. Que o Senhor aqueça os seus corações da mesma forma que tem aquecido os nossos. Senhor, aos enfermos, aos enlutados, aos que esperam por uma oportunidade de emprego, aos que têm passado por turbulências familiares, todos esses, ó Deus, carecem do Teu amor. Senhor, aos que não estão de pé, que entendem que o Senhor tem agraciado com tempos de paz, peço que o Senhor dê mais tempos assim, que permaneça, Senhor, muito tempo de paz, de tranquilidade, de desfrutar da Tua graça, da Tua presença. Nós carecemos do Teu amor, por isso recorremos a Ti. Não há mais ninguém a quem possamos recorrer. O Senhor é o menino Jesus, é o Salvador das nossas vidas, é o Jesus da paz, é o Jesus de milagres, é o Jesus a quem servimos. E é em Teu nome que oro hoje e sempre. Amém. Todos podem. Certamente, o capítulo 2 de Lucas é o mais lido e o mais conhecido. Há 3 histórias do Natal neste capítulo. Eu quero, então, recontar e de cada uma dessas histórias tirar uma mensagem para cada um de nós. No capítulo 2, portanto, verso 8, nós temos o início da narrativa do anúncio do nascimento de Jesus, feito por um anjo, depois coadjuvado por outros, aos pastores. Eu fiquei pensando e trago o resultado dessa meditação para você agora. O que é que nós podemos aprender, nesse caso particular, com os pastores? E o que me veio e lhe trago ao coração é que os pastores nos ensinam a prestar atenção às palavras de Deus. Se pudéssemos transportar para aquele lugar, eu já tive o privilégio de estar 2 vezes num lugar próximo, provável, chamado hoje de Campo dos Pastores. Pode não ser aquilo, mas a topografia indica que é naquelas proximidades em que houve esse encontro do anjo com os pastores. Independentemente de termos ido ou não, a nossa imaginação às vezes é mais rica do que a própria visão da realidade. Naquele lugar, então, bem pertinho de Jerusalém, as luzes de Jerusalém, chegando até Belém, uma cidade pequenininha, ali a 8, 10 quilômetros, caminhada a pé de alguns minutos. Os anjos ouviram algo extraordinário, os pastores ouviram algo extraordinário.
Eles ouviram anjos. Isso nos remete à nossa reflexão, às vezes a nossa incapacidade de ouvir anjos, de ver anjos, de escutar a palavra de Deus. E esses pastores simples, profissão depreciada, sofridos, noites em claro, perigos de animais e assaltantes, mal remunerados, mal instruídos, talvez sequer fosse a sinagoga. No entanto, tem uma atitude, uma decisão, que são modelares para nós. Eles ouviram anjos. Ouviram que há coisas que estão além do nosso mundo físico. Perceberam que o mundo não se esgota nesta realidade que nós vivenciamos. Philip Yancey tem um livro chamado Rumores do Outro Mundo. E nesse livro ele conta a história de pessoas que entenderam que a vida não se esgota nessa, e que a sua missão não é apenas essa de viver, se divertir ou ganhar dinheiro, e que há muito mais coisas que tornam a vida algo vivo e com sentido. Conta ele então a história de um médico, um dos mais famosos na época dos Estados Unidos, que deixa o seu conforto, a sua riqueza, a sua bem-sucedida profissão e vai dedicar grande parte da sua vida entre as vítimas de hanseníase na Índia, porque ouviu uma voz do outro mundo, nesse sentido de imperativos de Deus para nós. E os anjos ouviram: pastores, vão a Belém, que hoje nasceu o Salvador. Eles ouviram, não só ouviram, como decidiram ir. E não só decidiram ir, foram. Eu fiquei procurando no texto se havia algum diálogo deles, os pastores, com o anjo. Sem diálogo. Era hora de ouvir, não era hora de falar. Era hora de prestar atenção. Eles prestaram atenção e então perceberam Deus falando, os sinais de Deus, as palavras de Deus, as manifestações de Deus. E fizeram conforme ouviram. Eu disse isso antes de vocês. Estou lhes trazendo agora para pensarem isso. Claro que há muitas outras mensagens aqui da experiência dos anjos, do anjo, depois dos anjos com o pastor, mas eu trago estas. Pessoas que entendem que a realidade humana não se esgota aqui, que viver não é só o que aparece, há algo mais. Deus nos propõe algo mais. Eles foram a Belém e viram o Messias. Talvez os mais pobres entre os pobres. Deus escolheu para revelar que o Messias tinha chegado, assim como escolheu as mulheres para revelar que o Messias tinha ressuscitado. Os desprezados, os não valorizados, porque Deus age segundo os padrões dele, não segundo os nossos padrões. Herodes queria que Deus agisse segundo os padrões reais. Como é que vai nascer alguém? Não fala comigo. Ele fala a pastores, ele fala aos pobres, ele fala àqueles que têm ouvidos para ouvir. Que neste Natal, eu e você, como os pastores, possamos ouvir as palavras de Deus, rumores de outro mundo,
possibilidade de uma outra vida e viver segundo essa palavra de Deus. Passaram-se 40 dias, desde aquela noite esplendorosa, instante consagrado, como na música de Placide Capô, que nós cantamos. Então, Maria e José foram levar o menininho de 40 dias, conforme a lei levítica determinava, para a sua consagração. Ali encontramos então dois momentos. O primeiro momento está começando a sua narrativa no verso 25. Um homem sábio, um homem santo, um homem que esperava que o Messias haveria de vir. Essa era a sua expectativa. Um homem que tinha sobre ele, diz o verso 25, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria antes de ver o Messias. Então, um dia, sem que ele soubesse, sem que estivesse programado, o Espírito Santo, como foi há pouco mencionado aqui numa oração, tocou o coração desse homem chamado Simeão. Ele vai então ao templo. O espírito da época era da expectativa de um Messias político, mas Simeão esperava um Messias revolucionário no coração de cada um de nós. A família evidentemente esperava que aquele garoto fosse bem sucedido na sua profissão. Simão também, mas Simão via nele alguém que realizaria algo muito mais, além daquela pequena e modesta expectativa, mas também percebia que a obediência tem um preço, e Jesus pagaria o preço pela sua obediência. Simão, enquanto as pessoas iam ao templo apenas por ir, ia para adorar a Deus, numa atividade de natureza espiritual, não apenas ritual. Todos preferiam se elogiar uns aos outros, era uma data de cumprimentos, mas Simeão preferiu abençoar aquele menino. E o texto diz então que Simeão tomou o garotinho nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir, pode permitir que eu morra em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele continua, o texto diz assim, o 34, Simeão os abençoou. Qual é o espírito da época? Quem viu o programa de televisão Convite à Vida, quem não viu pode ver no site conviteavida.org.br. Todos os pastores da igreja falaram de suas lembranças do Natal. É evidente que as lembranças de infância são lembranças da natureza material. Bicicletas não ganhas, chuteiras não ganhas, mas o que chute resolveu, né, do pastor Alcenir, por isso até hoje é um grande atleta, de óculos, é claro. Não há nada de errado nisso. Nada de errado em fazer ceia de Natal, nada de errado. De comprar presentes, nada de errado. Mas precisamos ir além. Graças a Deus, há pelo menos isso, em muitas famílias, mas precisamos ir além. Todos viram ali apenas um menino sendo apresentado conforme a lei, uma obrigação. Mas Simeão viu mais. Podemos ver muito mais no Natal. Podemos nos deixar também ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. O texto é muito claro, muito preciso, quando fala que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. O texto prossegue, no verso 36, nós temos uma outra história, uma profetisa, Ana, com quem nós aprendemos a falar de Jesus às pessoas. Com Simeão,
nós aprendemos que devemos ser homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Com os pastores, aprendemos que devemos prestar atenção às palavras de Deus, levá-las a sério. E com Ana, nós aprendemos que devemos falar de Jesus aos outros. Havia uma profetisa, verso 36, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos depois que se casara, e que era viúva agora com 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando ela naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Um profeta é quem fala. E quem fala palavras de Deus é profeta. A profecia é um dom que Deus nos deu para falar a palavra dele. Todos nós podemos ser profetas como Ana. Todos nós podemos falar de Jesus. E o Natal é exatamente uma demonstração dessa possibilidade e dessa necessidade. Eu mencionei que muitas pessoas, recebendo o livro Bom Dia Amigo, disseram: era isso que eu precisava ler. Por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, ao distribuir esse livro, puderam diretamente falar de Jesus. Há muitos obstáculos. Um irmão de nossa igreja que comprou 100 exemplares para distribuir aos seus colegas de trabalho, mas a empresa proibiu. Há muitos obstáculos. Mas talvez o nosso maior obstáculo sejamos nós mesmos. Pode ser algo desagradável. Talvez alguns não distribuíram Bom Dia Amigo para que não fossem identificados como cristãos. Mas dou graças a Deus, porque eu sei que praticamente todos nós aqui, independente de ter ou não ter participado do projeto, isso não é tão importante assim, nesse momento, não tem vergonha de se identificar como cristão. E como temos dito aqui, meus irmãos, minhas irmãs, se nós não falarmos, quem vai falar? E se as pedras clamarem, como diz Jesus, quem vai escutar pedras? Natal é uma oportunidade singular. Por isso eu não reclamo de luzes, festas, banquetes, troca de presentes. Não é todo Natal, mas é parte. E é uma oportunidade que Deus nos dá, através dessa tradição, dessa prática milenária e universal, de também falarmos de Jesus. E é a época em que as pessoas mais ouvem. Ana é um estímulo. Ela, diz o texto bíblico, falava a respeito do menino a todos. Claro que o texto prossegue, quero sublinhar até este lugar. 3 mensagens, portanto, que vêm dessas 3 histórias. Um conjunto de pastores despreparados, do ponto de vista intelectual, muito aquém na escala social e econômica do que nós, talvez mal soubessem ler, se soubessem. Quem sabe sabiam os 3 versículos de cor, o Salmo 23, o Salmo 121, e quem sabe uma parte de Deuteronômio 5 e nada mais. Mas ouviram a voz de Deus.
e levaram essa voz adiante. Um modelo para nós. Aprendemos ainda nessa recapitulação com Simeão que nós podemos ser pessoas, homens e mulheres, guiados pelo Espírito Santo. Se eu pudesse definir numa só palavra o que é ser um cristão, um discípulo, uma discípula de Jesus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Não pelos meus desejos, não pelos meus instintos, não pela minha razão, não pela minha inteligência, não pela minha cultura, não pela minha família, mas pelo Espírito de Deus, como Simeão. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos experiências como ele, igualmente extraordinárias. Mas ainda, recapitulando, Ana, a profetisa, nos ensina que as pessoas esperam, recusas à parte, que nós lhe levemos Jesus. E o Natal é um grande momento para isso. Com palavras e com ações, dando ao mundo essa notícia sem igual. Alguns aqui viram a fantasia de ontem. Organismos mundiais envolvidos em mostrar o caminho do trenó. Uma fantasia. Todo mundo sabe que é uma fantasia. Nada contra as fantasias. As fantasias são bonitas, aplaudimos e passam. Mas quando Jesus é apresentado a uma pessoa e recebido por essa pessoa, a cada dia, ele é mais Jesus, mais vivo para cada um. Vamos dizer ao mundo, vamos contar ao mundo essa notícia sem igual. Vou contar uma história de paz e amor, de um grande rei que seu trono deixou. Seu santo nome é Jesus, ele traz do céu a luz. Que notícia sem igual! Com alegria os anjos cantam seu louvor. Ao nascer aqui nosso Salvador, vem revelar o amor fiel. Ele é Emmanuel. Que notícia sem igual! Agora vamos todos juntos entoar, alcançar
canção de amor, de alegria sem par. Glória a Deus, Senhor da paz. Ele é o mundo, vida traz. Que notícia sem igual. Obrigado, hein? Cantaram muito bem. Esperamos que dia 25 do ano que vem cantem tão bem quanto hoje. Obrigado a vocês que participaram de tantas celebrações aqui desde novembro. Hoje, então, nos ajudando a encerrar esta seleção de celebrações de Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas. Obrigado a todos vocês. Cada um de nós tem a sua música predileta. Aliás, nós temos mais do que uma, né? E nossa igreja aqui sempre canta, mas não vai cantar hoje não. Maravilhosa Graça, por exemplo. Acho, de todos nós. E também de nossa organista. Mas eu acho que uma das também prediletas dela é essa, Haja Paz na Terra. A orquestra sempre toca, é verdade, e ela sempre sugere nos colocar essa. É uma música, uma história muito bonita. No contexto da guerra do Vietnã, um casal se envolveu naquelas manifestações, então compôs uma música que expressasse esse desejo nosso que houvesse paz na terra. Juntou isso com uma antiga letra de Francisco de Assis, fez um apanhado, e nós temos essa música que coloca o centro de todo o nosso discurso numa disposição do nosso coração. Porque mesmo naquelas coisas que eu pessoalmente tenho que mudar, meus hábitos, meus propósitos, eu posso falar sobre eles, mas não dispor o meu coração para mudar. A paz está nesse capítulo. Eu posso cantar a paz, elogiar a paz, celebrar a paz, mas de fato estou eu disposto a dar os passos necessários para que haja paz, abrindo mão, inclusive, de direitos, porque enquanto cada um de nós ficar nos seus direitos, no que eu acho, que você acha que é certo, a paz será só uma palavra. Então, por isso a expressão, a começar em mim. Natal é uma revolução. A primeira igreja eu recebi agora um pequeno livro muito inspirador sobre significado para vários autores, cada um escreve uma página,
do que é o Natal. Não temos aqui disponíveis. Foi um presente que me deram agora. Penso que é uma iniciativa muito bonita, para que também o significado, o alcance dessa data, o alcance do Natal enquanto nascimento de Jesus, possa, a partir de nós, alcançar o mundo. E um gesto de um coração abrasado com o sentimento da vinda de Jesus pode fazer diferença no mundo. E esses gestos se multiplicando podem fazer muita diferença no mundo. Vamos cantar então em pé, haja paz na terra. Quero lembrar vocês então que voltaremos a nos encontrar, se Deus quiser, no próximo domingo, 9, 11, 17h30, 19h30, e no dia 31 também vamos nos encontrar aqui às 22 horas. Vamos juntos rogar a Deus pelo novo ano, agradecer pelo ano que passou. Vamos celebrar batismos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vai ser uma noite de muita alegria. E eu acho que a melhor maneira de passar o ano é contemplando a face de Deus, estando diante dele em oração, em celebração. O nosso desejo. Mas como, Senhor, vamos realizá-lo? Que capacidade temos nós de fazer o que nós cantamos agora? Não temos, Senhor. Prometemos, quase sempre não conseguimos cumprir. Por isso agora, a nossa oração, eu a faço por mim mesmo, e a faço por essa família ampliada aqui reunida.
Assim como falaste aos pastores, fala-nos. Assim como planificaste o teu Santo Espírito na vida de Simeão, enche-nos também do teu Santo Espírito para nos guiares. Assim como estimulaste a Ana a falar de Jesus, faz-nos profetas, Deus também. Senhor, que nós possamos nos deixar usar pelo Senhor, para que haja paz na terra. Essa é a nossa oração. Enquanto, Senhor, nós cantarmos de novo esta oração, que o Senhor mesmo vá nos preenchendo, planificando, para que possamos viver aquilo que é o nosso profundo desejo. Oramos em nome de Jesus. Cantemos, haja paz. Quem desejar abraçar, nos abracemos, sendo um gesto de nosso desejo nesse dia, para sempre, nas nossas vidas.